da tomada do parlamento, do sequestro à mesa diretora do parlamento, em defesa da anistia a Bolsonaro, nós saímos para a PEC da impunidade. Nós saímos desse lugar de defesa da anistia para um pacotão da impunidade. Que Arthur Lira, vamos lembrar, temos memória, foi tema desse programa, tentara fazer prosperar quando era presidente da Câmara e não conseguiu. Mas diante da fraqueza de Diogo Mota e da agenda bolsonarista, aquela anarquia, um ambiente revolucionário, viu-se a brecha para um acordo. E, objetivamente, a turma firmou um acordo, pessoal. O bolsonarismo, sequestrador do parlamento, em troca da liberdade do parlamento, firmou um acordo com o Lira. E com os partidos, hein? Progressistas, União Brasil, PSD, o republicano já deixou claro que vai junto. Então nós estamos falando de muitos e muitos e muitos deputados. Um número próximo do necessário para aprovar uma emenda à Constituição. Nós estamos falando aqui de algo como, eu chutaria, 260, 270 deputados, para uma necessidade de 308 votos para aprovar uma emenda à Constituição na Câmara. Saímos da agenda da anistia, que era o mote de paralisação da Câmara, na retomada dos trabalhos pós-recesso, para, de repente, a bandeira da impunidade, que é exigir, esses são os projetos, né, contidos nesse pacote da impunidade, exigir que, para tudo que o Lirão quer, para exigir, para que um parlamentar, um deputado ou um senador possa ser investigado, seria necessário, prosperando esse projeto, seria necessário o aval do parlamento. O parlamento precisaria votar, se manifestar para autorizar que um dos seus fosse investigado. Essa é uma das questões. A outra é a mudança do foro por prerrogativa de função. Hoje os parlamentares têm como foro o Supremo Tribunal Federal. Querem mudar, querem baixar para o Tribunal Regional ou para o STJ. E aí tem uma discussão importante sobre duplo grau de jurisdição, aqui todos nós temos direito, mas essa discussão instrumentalizada para o fim de fugir do Supremo Tribunal Federal. É isso que quer. Então, vou repetir aqui o que eu disse na semana passada. Para que há pacto? Em que termos, atenção, Jeane, em que termos há pacto entre o chamado Centrão, a figura de Arthur Lira, e a oposição? O Centrão contido para além do Progressistas, o União Brasil, o PSD, talvez o Republicanos, e o PL, claro, Partido Novo. E em que acordo entre PL, oposição e esse grupo chamado de Centrão? Por essa agenda chamada de pacote da impunidade. Para isso, há um acordo. E eles vão tentar passar o rolo compressor nessa semana. Vão tentar a blitz. Qual é a agenda? Qual é o pacto? Isso para que vá a plenário, para que votem. Certo? Aproveitando a onda do sequestro liderado pelo bolsonarismo, do sequestro do parlamento. Foi negociação. Para que um parlamentar possa ser investigado, o Congresso deverá votar para autorizar essa investigação. Esse é um elemento. O segundo é mudança do foro por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado, sai do Supremo, vai para o Tribunal Regional ou para o STJ. De qualquer maneira, evitar-se-ia o Supremo como a porta de entrada da ação. Esse é o acordo. Isso pactuaram. Então, vamos lá. Vou repetir aqui, para que a gente bote a bola no chão. Fizeram toda aquela onda pela anistia a Bolsonaro. Paralisaram, aquilo não foi uma obstrução, foi um sequestro. Paralisaram a atividade legislativa por mais de 30 horas, por algo como 30 horas, terça e quarta-feira. E aí, pactuaram pelo fim daquela tomada paralisacional do parlamento, pactuaram pelo fim, nos seguintes termos, esses que eu disse agora. Para investigar um de nós, tem de ter a nossa aprovação. Ações contra nós não vão para o Supremo, vão para um tribunal inferior, pode ser o Tribunal Regional, pode ser o STJ. Isso é o pacto. Para votar isso. Aí você perguntará para mim, Andreasa, e a anistia? Porque ao fim da rebelião, o próprio Sóstenes Cavalcante, aliás, se desculparia, né? No dia seguinte, dizendo que não foi isso. Mas saiu cantando vitória, dizendo que havia um acordo para também votar a anistia.
Anistia ao 8 de janeiro, que eu, ainda o fato, que eu chamo de anistia a Bolsonaro. Não há acordo pela anistia. Deixar isso bastante claro. Conversei com muita gente. Não há acordo pela anistia. Por isso que o título do programa é esse. Bolsonarismo bucha fez a onda que o pacote da impunidade surfará no Congresso. Poderíamos chamar de outra forma, poderíamos dizer bolsonarismo bucha serve de escada para que a agenda de Lira prospere. E a agenda de Lira não é anistia a Bolsonaro. Não que ele votasse, não que ele não quisesse anistia a Bolsonaro. Não é o principal. Então, para mim, está posto que são grandes as chances, não quer dizer que não haja possibilidade da anistia surgir. São grandes as chances de o bolsonarismo estar servindo de novo, porque na eleição de Hugo Mota foi a mesma coisa. Prometeu que ia fazer a anistia andar. Fecharam com a agenda com o Hugo Mota, acreditaram, e a coisa não andou. De novo, o bolsonarismo parece servir de escada, com a sua agenda da anistia e com a paralisação do parlamento, para que prospere, afinal de contas, a agenda corporativista oportunista do parlamento, a agenda liderada por Arthur Lira, a agenda da impunidade. É isso que está aí. Volto aqui. Sobre a anistia, qual é o acordo? Qual é o pacto? Em que porção a anistia entra nessa conversa? Os líderes desses partidos, os líderes de União Brasil, progressistas, PSD, talvez republicanos, fecharam com o PL que uma discussão, um debate que estava interditado voltará ao colégio de líderes. Eles combinaram, essa é a parte da anistia, no acordo, eles pactuaram que o assunto será debatido. Até ouvi dizer que vão em busca de um texto, o que é impossível, um texto de consenso sobre a anistia. O colégio de líderes se debruçará sobre o assunto. Eu, com os meus anos de experiência, entendo isso aí como enrolação. Enrolação. E não me surpreenderei, fazendo aqui uma discussão para vocês, não me surpreenderei se essa turma, chamada Centrão, a turma do Lira, conseguir aprovar a PEC da impunidade, esse pacote da impunidade, com a mudança do foro por prerrogativa de função, com essa exigência de que para mim investigar tem que ter a minha autorização, de que aprovem tudo isso, prometendo, com os votos bolsonaristas, prometendo a anistia, que a anistia avance, e, na prática, mais uma vez, não entreguem aquilo que o bolsonarismo deseja daí, porque chamei o troço bolsonarismo de bucha, de escada. Escada mesmo, sonhando com a sua própria agenda, escada para que, no mundo real, a turma resolva a própria vida.